no TDAH? No TDAH a gente normalmente vê uma redução da dopamina tônica no TDAH. O que significa dopamina tônica e fásica? Existem dois tipos de disparos. Existem dois tipos de forma das células do seu cérebro liberar neurotransmissor. Existe a tônica e a fásica. A tônica é como se fosse uma torneira ligada, uma mangueira do jardim sempre ligada. Está sempre vazando água ali, como se fosse um rio correndo, um rio escoando. A fásica é como se fosse um jato, ou você aperta a ponta da mangueira, sai bastante ali no momento específico, frente a um comportamento específico. O TDAH ele tem uma leve redução na dopamina tônica. Então ele tem um pouquinho menos de dopamina tônica na via mesocortical, que é na via do que vai até o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é como se fosse um grande gerente do seu cérebro. Uhum. É ele que organiza ali o que vai acontecer, como é que você vai organizar o seu comportamento, ele que freia comportamentos, então não vou fazer isso para fazer isso. É ele que fala, não posso fazer isso porque senão dá essa consequência. Uma das melhores definições de córtex pré-frontal, Yuri, é a região do seu cérebro que faz você fazer a coisa certa, mesmo se for a coisa difícil. É o que faz dieta, é difícil, mas é o certo a fazer. É o córtex pré-frontal que vai determinar. Treinar, não quero, é difícil pra mim, mas se você for fazer, é via córtex pré-frontal. Lesiona ele, você vira o Phineas Gage. Você olha uma mulher bonita na rua, você olha um homem bonito na rua. Olhar uma coisa, você vira o rosto e continua a sua vida. Se você não tem córtex pré-frontal, você pode ter um impulso de ir lá, porque você não tem o freio do seu comportamento. E aí eu não tô dizendo que TDAH faz isso, tá? Pessoal, tenham, por favor, ponderações. O paciente com TDAH ele tem uma leve redução dessa dopamina no córtex pré-frontal. Isso faz com que... Isso gera alguns problemas funcionais no paciente. E isso é mais evidente ainda em crianças. Por quê? Porque a criança já não tem o córtex pré-frontal desenvolvido. O córtex pré-frontal é a última região do cérebro que termina de amadurecer. Ela termina por volta dos 23, 25 anos, que termina de completar a formação das sinapses e a estruturação do córtex pré-frontal. Ao contrário de outras áreas, como córtex motor, somatosensorial, visual, etc., que formula mais cedo. Então a criança, ela digamos assim que já é um pouco mais impulsiva e hiperativa. Qualquer criança. Bota uma criança aqui, ela não estaria sentada aqui com os caras estão. Ela estaria pulando no lugar. Derrubando a criança com TDAH, principalmente com subtipo hiperativo, ela teria fazendo talvez mais um pouquinho. Porque ela já não, além de córtex pré-frontal naturalmente não estar tão desenvolvido, ainda tem um pouquinho menos de dopamina que deveria ter. Aí você pensa assim, pô, cara, mas tem menos. Por que ela não é menos ativa? Porque o córtex pré-frontal é a região que freia o comportamento. Então é a região que inibe o seu comportamento. Além disso, é a região que... Imagina que a sua atenção é como se fosse um holofote jogado em cima de um oceano. O córtex pré-frontal é o faroleiro. É ele que fala, agora vai vir para cá, agora sua atenção vem para cá, agora sua atenção vai para lá, agora sua atenção vai ficar aqui. Se você tem uma pouca atividade do seu pré-frontal, o faroleiro fica um pouco perdido. Tá aqui, mas daí tá lá, daí vem para cá, que é o que a gente percebe em sintomas de pacientes com TDAH muitas vezes. A desatenção dele é uma atenção volúvel. Exato. Mas não é que ele tem pouca atenção. Ele não consegue sustentar a atenção aonde deveria. Eu não gosto muito do nome déficit de atenção. Eu acho que não é um nome neurobiologicamente adequado. Porque o cara tem atenção, só que a atenção dele é até demais muitas vezes. Ele não consegue direcionar, ele não tem muito filtro. Tem um estudo, isso foi feito em roedores. Não tem, até onde eu vi, não tem em humanos, também não pesquisei muito. Mas é um estudo que saiu na Nature. Eles conseguem mimetizar um TDAH em roedor, fazer algo parecido. E eles viram que o roedor tem problemas no tálamo. O tálamo é uma região que filtra estímulos. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui. Se alguém bate, grita lá no corredor, o estímulo sensorial auditivo vai até o tálamo e, teoricamente, para ele se tornar consciente, ele teria que subir até o córtex auditivo. Se não chega no córtex, você não tem consciência do estímulo. Você continua focado na conversa. Por exemplo, você está usando sua roupa agora. Sua bunda está na cadeira. Você só percebeu isso porque eu te falei. A sua atenção foi para lá. Você está usando roupa, sente a roupa no seu corpo, sente o seu cotovelo na mesa. Antes você não estava sentindo, porque esse estímulo somatosensorial estava indo até o seu tálamo e o tálamo estava brecando ali, não estava deixando subir até o córtex somatosensorial. Então você não estava... O estímulo existia, mas você não estava consciente dele. Aparentemente, em roedores, não sei se isso tem em humanos, esse tálamo é como se fosse um pouco mais furado. O estímulo passa mais fácil. Então, em vez do tálamo travar o barulho lá, você olha pro barulho. Exato. E às vezes perde até a conversa, e perde na conversa. Exato. Então você olha para baixo, ou às vezes é um pensamento e você divaga dentro daquele pensamento. Mas isso é um negócio novo, zero caracterizado ainda, é só uma especulação que está bem na fronteira do conhecimento que é pouco útil para nós. Então, vias de regra, ignora esse assunto. Mas esse assunto faz muito sentido para mim e para as pessoas que devem estar assistindo. Eu acho que quem tem TDAH talvez tenha se identificado. Mas o principal, que já é muito bem caracterizado, é esse déficit dopaminérgico na via mesocortical. A gente tem várias vias de dopamina. Tem a nigroestriatal, a mesocortical, tem a via que vai até para o hipotálamo, que tem muito a ver com prolactina, e tem a via
mesocortical que vai para o córtex pré-frontal. Essa via no TDAH é que está com déficit dopaminérgico, e aí ocorrem esses problemas do sujeito não conseguir ter o faroleiro direcionando a atenção para onde precisa. E isso é mais ainda proeminente, né, exacerbado quando criança e adolescente. Depois o TDAH ele tende a ter uma leve remissão dos sintomas quando o cara envelhece bastante. Mesmo muitas vezes sem terapia, o sintoma dá uma leve acalmada porque o córtex pré-frontal desenvolve e muitas vezes ele consegue manejar melhor. Esse disparo tônico reduzido, ele também gera um problema motivacional. Então o TDAH, ele poderia, se existisse um debate mais específico sobre esse tema nos órgãos, poderia ser encarado como um transtorno do déficit motivacional. Porque pelo fato de você ter um pouquinho menos de dopamina, e aí a motivação que eu estou dizendo não é motivação de aspirações, desejos, querer chegar num lugar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a motivação no nível neurobiológico. Atividades diárias. O cara pega um livro para ler. Se ele tem muito pouca dopamina tônica, ele tem tão pouca dopamina que não permite fazer com que a atenção dele fique sustentada naquele livro minimamente. Então ele joga atenção para outro lado, joga atenção para outro lado, joga atenção para outro lado, joga atenção para outro lado. Ele não consegue ter o mínimo de motivação para sustentar a atenção naquele livro e começa a ir para outros lugares buscar uma certa motivação que não está ali no livro. Quando você trata o paciente com medicamento, por exemplo, a gente percebe que isso entra numa certa remissão. Eu tinha um paciente que me falou uma vez que sem o medicamento era como se ele estivesse olhando uma janela com folhas caindo de forma aleatória, e com o medicamento é como se ele estivesse olhando uma janela que as folhas estavam vindo organizadas. Parece que estruturou na cabeça dele os pensamentos, as coisas organizaram na cabeça dele. Temporariamente. Temporariamente. E aí, uma outra questão importante no TDAH também é a organização, né? O paciente ele vai aprendendo com o tempo a viver com as questões que ele tem e, de certa forma, manipula o ambiente para que aquilo fique menos problemático. Agora, um ponto importante, Yuri. Não é incomum em pacientes com TDAH transtorno de ansiedade. Muitos têm transtorno de ansiedade. Uso de substância também não é incomum em paciente com TDAH. Cigarro, álcool, não é cafeína pra caramba. O paciente com TDAH toma muito café. Então, de certa forma... Obesidade também. Tendência à obesidade. Então, de certa forma, essa dopamina faltante é como se fosse aqueles macacos que têm menos receptor de dopamina e têm uma vontade maior de buscar substâncias que ficam... E que elevem mais rapidamente. E aí, no ambiente que a gente está hoje, isso é fácil de encontrar, né?